Vou ser direto ao ponto. Se você é projetista de interiores ou arquiteta, você está deixando oportunidades de crescimento e dinheiro na mesa porque ainda não enxergou a verdadeira mina de ouro que existe na arquitetura. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Elaine Dias, arquiteta há 24 anos, sou especializada em arquitetura comercial há mais de 15 anos e eu ajudo arquitetas, design de interiores, a faturarem R$ 10.000 com o primeiro box 10, mesmo que não tenha experiência na arquitetura comercial. Então, se você acha que vai crescer só pegando projeto residencial, esperando indicação cair do céu, está na hora de entender como as arquitetas faixa preta estão jogando o jogo de verdade. Bora começar? Deixa eu falar com você assim, uma oportunidade real que existe dentro da arquitetura, que é uma segmentação, que é o varejo. O varejo que também... A arquitetura comercial ela é toda varejo? Não, não é. Não é. Porque vamos pensar que dentro da arquitetura comercial existe a área de saúde, existe a educação, existe o varejo de pequenas e médias empresas e franquias que estão se expandindo como nunca, principalmente nos últimos 5 anos pós-pandemia. E dados mostram um crescimento de 2 dígitos ao ano, mesmo quando os outros setores param. Inclusive a construção civil, já houve um momento, há pelo menos uns 6, 7 anos atrás, que o varejo não parava de crescer e a construção civil estava assim, numa queda livre por mais de 5 anos. A pandemia recriou, ressuscitou a arquitetura comercial, pareça, porque as pessoas começaram a sair das suas casas, a vender apartamento para morar em casas, e isso gerou um movimento diferenciado na arquitetura, séries hospitalares que dá aquele choque no coração e a nossa indústria voltou a respirar. Mas existe algum tipo de segredo escondido em relação ao varejo? Não é bem um segredo, mas existe uma sutileza. A maior parte dessas oportunidades está embaixo do seu nariz, no seu próprio círculo de relacionamento, no seu dia a dia, na sua vizinhança. São clientes residenciais que têm negócios também. Então, o seu cliente de residencial ele também tem negócio. Pessoas que você conhece também têm negócio. Pessoas na sua família que precisam de alguém de confiança para tocar projetos comerciais rápidos, recorrentes e de ticket maior. Será que isso é verdade? Então, deixa eu falar mais sobre. Verdade, deixa eu falar só um pouquinho do meu começo, para você entender um pouco esse contexto. Eu comecei na arquitetura comercial há uns 15 anos, aproximadamente. E no começo foi meio que de improviso. Como todo mundo, claro. E sabe o que acontece? Você vira mais uma. Porque o que muda o jogo de um projetista, de um profissional, que faz você ser lembrado, chamado para todo tipo de projeto comercial que aquele cliente ou as pessoas que estão no ciclo de relacionamento dele vão realizar, são as ferramentas certas e o posicionamento que eu só dou para as minhas alunas do Box 10, que foi uma metodologia que eu desenvolvi do fluxo da arquitetura comercial nos últimos 15 anos. No Box 10, a primeira coisa que eu entrego para é algo que eu chamo de radar de oportunidades, que nada mais é do que um roteiro de mapeamento de oportunidades, que eu utilizo no meu dia a dia. É uma ferramenta poderosíssima para alguém que deseja botar pela primeira vez o pezinho na água na arquitetura comercial. E um desses fatores é parar de ficar agindo que nem uma desesperada e aprender a extrair ouro da sua própria base de relacionamento, sem passar vergonha, com abordagem profissional e que converte em negócios. Porque não adianta você ser o melhor comunicador e não fechar projeto. Não adianta você ser muito tímida e ser a melhor projetista. É necessário um equilíbrio, eficiente. Vou te contar sobre um projeto que só surgiu porque eu usei esse roteiro com uma cliente antiga de residencial. Eu descobri que ela tinha 2 negócios expandindo e conversa vai, conversa vem. Eu comecei a realmente a puxar um pouquinho dela sobre esses detalhes e tal. E aí eu falei, ela disse... Aí de repente ela olhou para mim e disse: Elaine, você também faz projeto de loja? E eu...
Era tudo que eu queria escutar. Era tudo que eu queria ouvir. Disse, faço. Inclusive, tal, e a gente começou a esticar a conversa, foi para o rumo que eu desejava, até que ela combinou comigo de eu ir lá na loja, tá? E nós fechamos isso. Nós fechamos e o resultado disso, eu fiz mais um projeto. Não, criança, não é só mais um projeto. Perceba isso. A arquitetura comercial, no geral, ela te gera pelo menos 3 vezes mais faturamento do residencial, mesmo que você tenha despesa com colaboradores, com aluguel. É muito desproporcional a lucratividade que o comercial te gera. Deu para entender? Então, esse tipo de virada, um reposicionamento de carreira, ele não acontece por acaso e nem da noite para o dia. É um processo, é baseado em método, é uma sequência testada e validada. Porque nos primeiros anos, acredite, eu tive um crescimento rápido. Não vou negar para você, em 6 meses, porque eu sou muito obcecada pelas coisas que eu quero fazer, que eu quero aprender. Eu não tenho outro adjetivo para te dar, certo? Eu sou muito focada nesse aspecto. Então, se eu quero uma coisa, eu quero muito fazer aquilo. Eu não quero experimentar as coisas. A gente experimenta o sabor de um suco, de um sorvete, de um chocolate. Mas na vida, principalmente nos negócios, experimentar é muito amador, certo? Você precisa se decidir acertar. Claro que você vai cometer alguns erros. Eu cometi alguns, não tenha dúvida disso. Mas o objetivo, o foco de acertar fez toda a diferença. Então, quando eu percebi que o projeto comercial ele era mais rápido, eu me entusiasmei com isso. Eu percebi que eu precisava ter mais clientes residenciais. E essa foi a minha busca, tá? E com o passar do tempo, eu percebi que eu poderia gerar recorrência com os mesmos clientes, o que é um fator super antagônico se você compara com o residencial. No residencial, para você ter uma recorrência, é com muita graça de Deus, daqui a 5 anos o cliente construir outra casa ou reformar a que tem. E quando ele volta, tem mais essa. Porque todas as vezes você sempre entrega um valor muito grande para o cliente residencial. E não quer dizer que você vai agradar a gregos e troianos. Nem Jesus, me perdoe, nem Jesus Cristo conseguiu fazer isso. Tá? Você é uma mera mortal. E todos falhamos. E depende muito também do quanto o outro é sensível aos erros e acertos que acontecem no residencial, que é em toneladas. Sendo muito sincera, quando eu migrei realmente para o comercial, poxa, eu já estava há pelo menos 15 anos no mercado. Pelo menos, quando eu me decidi 100% botar os meus pés lá e não voltar mais para o residencial. Quer dizer que nunca mais eu projetei uma casa? Não, não é isso. Existem as amigas que casam, existem meus irmãos, às vezes precisam de alguma coisa, os parentes mais próximos, minhas amigas mais próximas precisam, às vezes, e eu faço o que eu posso, mas eu não foco mais em cliente residencial. E as pessoas sabem ao meu redor do meu posicionamento e respeitam. Então, na verdade, quem tem que se posicionar é você, não é o mercado que vai lhe reposicionar. Não é o mercado que tem que aceitar, meu cliente precisa entender que eu não projeto mais residencial. Claro que não. Ele precisa ter consciência e seja honesta. Eu sempre falo o porquê. E o porquê é justamente porque eu me sinto mais à vontade aqui nesse mercado. Eu tenho inclusive eu tenho dificuldade de contratar mão de obra no comercial porque poucos profissionais são especializados nessa área. Eu ainda enfrento essa dificuldade, mas eu não largo o comercial para nada. E deixa eu te falar outra coisa. O lojista, né, o dono de uma empresa, de uma loja, ele é mais objetivo. Muito diferente da indecisão que você vive com o cliente do residencial, que você faz 1000 opções para validar uma versão de projeto. O comercial, se o cara pensa muito, ele toma prejuízo. Então, ele não tem como pensar muito. Ele pode até, aquela máxima de trocar o pneu com o carro andando, mas ele não pode pensar muito. Ele precisa ser eficiente. E para que você se torne uma arquiteta especializada no comercial, você precisa girar essa chave também. Você precisa correr do lado dele. Você precisa guiar ele nessa corrida. Não ele lhe puxar.
Você precisa guiar ele na corrida, certo? Então, quando você está atendendo um lojista ou um franqueado, ele quer resultados profissionais. E é isso que a sua experiência no comercial pode e deve entregar no comercial. Você só precisa achar a forma certa. O approach adequado, approach é até uma palavra antiga, mas é o jeito certo de se posicionar. Mesmo que você não mostre no Instagram, no seu portfólio, que você faz comercial, mesmo assim você recebe indicações. Sabe como é que eu sei isso? Porque eu fiz isso. Né? Eu nunca tive um Instagram forte que mostrasse as minhas soluções de comercial. Eu tenho clientes na minha cidade e no interior, e em outras cidades, em estados vizinhos. Porque o boca a boca, ele é muito mais forte do que no residencial, porque você resolve, cara. Você resolve, você gera resultado. Então, o cliente, ele pode, inclusive, precisar de você de novo. Mas isso não te impede de você se posicionar de forma online. Eu estou resolvendo isso também. Estou mais diferente de você. Eu não nasci na geração tecnológica, na geração yourself, mas eu estou dando o meu jeito. Por que não? Me agrada. Eu posso estar falando com você aqui agora. Isso é maravilhoso. Há uns. Deixa eu ver. Logo que eu me formei, eu, como qualquer outra criatura generalista que sai da universidade, ela busca uma pós-graduação porque tem a mentalidade de que aquilo vai deixar ela mais ok para o mercado. Né? E o meu objetivo era dar aula. Minha madrinha foi professora e eu sempre achei maravilhoso. Foi ela que me ensinou a ler, inclusive. E eu sempre achei maravilhoso compartilhar com as pessoas o que eu sei. Apesar que eu nunca tive, no começo eu não tinha muita facilidade. Fui melhorando aos poucos porque eu queria. Tudo que você quer, você melhora. Sempre. Então, quando eu fui fazer a pós-graduação, logo eu percebi que eu ia ficar muito presa dentro da academia, ia ficar muito presa dentro de uma faculdade. Que eu estava do lado de fora já naquele momento, como autônoma, como empresária, ia dedicar, sei lá, 6, 8 horas do meu dia a uma instituição de ensino que ia me enjaular lá para criar outros generalistas no mercado. E isso chegou um momento que esfriou essa minha vontade, esse meu sonho. E depois que eu realmente me aprofundei no comercial, eu comecei a perceber que o conhecimento que estava ali, acadêmico, disponível no varejo, voltando para ele, era muito limitado ao conhecimento de brand, de construção de marca e consequentemente, revertendo isso para o seu projeto. Não é só necessariamente um projeto de varejo eficiente, um Box 10, ele não está focado somente para o branding, para o que o cliente final deseja. Tem muitas outras nuances ali, tem muitas outras peculiaridades que você vai dominar de acordo com o conhecimento que está aqui disponível, que eu compartilho e que eu ensino também. Né? E esses projetos reais, mesmo sendo pequenos, eles vão te ajudar a atrair novos clientes no comercial, inclusive se você se posicionar no online. Você não vai ficar dependendo de sorte ou de indicação do cliente que começa satisfeitinho com você. Não é sobre isso, cara. Não é. Tá? É muito além disso. Então, o comercial, ele tem um ciclo e existe um diferencial que esse foi o que de vez me fez casar com o comercial. Foi isso que me fez casar com o Box 10. Porque existe aqui dentro um ciclo de recompra, de indicação, eu acabei de falar. Mas o mesmo cliente com recorrência. Tá? No curso, eu entrego para minhas alunas um plano de recorrência, né? Um plano de ações do fluxo da arquitetura comercial que vai atender o cliente lá na ponta, todo ano, basicamente, porque ele precisa atender outras possibilidades. E isso acaba, inclusive, com aquele grande, com o tão conhecido efeito sanfona da construção civil. Então, você não vai viver de sazonalidade somente.
de ter dias do ano que eu precisava ter 72 horas daqueles meses, em cada dia, que não existe, e chegar em momentos como aqui na minha região, nas épocas que chove, julho, agosto, setembro, tá com 2 clientes ou um cliente no escritório. Isso eu não vivo há muito tempo, porque no comercial não existe muito essa coisa, muito pelo contrário. Na época em que, de certa forma, não é verão aqui na nossa região, que é muito pouco tempo, mas existe o pico do verão. Então, muito antes disso, o cliente está se preparando para receber os clientes, para deixar a loja diferente, funcionando melhor, ou abrindo uma nova loja, ou ampliando a que tem. Deu para entender? Você vai ter recorrência de clientes independente de anúncio e de ficar mendigando por indicações. Isso eu te garanto. E todas essas estratégias, elas não são achismo, eu não tiro ela de lugar nenhum, tá? Eu não aprendi no livro, inclusive. Não, elas sendo descobertas no meu dia a dia e eu fui formatando gradativamente, deixando cada vez mais eficientes, tá? São materiais, são modelos, o acompanhamento que eu dou para as minhas alunas no Box 10, que só quem recebe são as minhas alunas que estão no Box 10, entende? Claro que aqui nos conteúdos gratuitos eu faço o meu melhor, mas não existe tempo hábil para eu te passar uma rotina detalhada sobre dados e oportunidades. Não, a gente ia precisar de algumas horas de aula aqui. Não é para todo mundo, nem todo mundo quer pular para o lado de cá. Nem todo mundo se decide a ser profissional. Nem todo mundo se encoraja a dar um passo de fé, que se fala tanto hoje em dia, né? E se reposicionar de forma empírica, como eu fiz, foi um passo de fé. Mas hoje, com todo esse conhecimento que eu acumulei nos últimos 15 anos e estou disponibilizando hoje para o mercado, para as colegas que realmente se decidem a dar um passo a mais, a se fortalecerem, a se posicionarem de forma profissional, vou ser mais redundante, de forma profissional, crescente e sustentável. Caraca, é muita coisa. Eu gostaria, sinceramente, de há 20 anos atrás, alguém ter me dito essa frase que eu acabei de te dizer. Eu não faria somente uma pós-graduação, nem só. Eu ia querer caminhar do lado daquela pessoa todo o tempo. Porque algumas colegas na minha jornada, quando eu era estudante, ou quando eu comecei, compartilharam comigo um conhecimento assim, valoroso. Eu vou contar de uma amiga, ela foi minha colega, eu estava formada, devia ter uns 6, 7 anos, minha filha era criança ainda. E eu vim prestar serviço em uma estatal aqui da minha região, para não ser redundante, e ela trabalhava lá, ela é engenheira. E ela é especializada em compatibilizações de projeto. Você sabe o que é isso? Eu não sabia nada naquele momento. Eu era muito ignorante naquele quesito. Porque você aprende os projetos na faculdade de forma isolada. Muito raramente os professores se preocupam em mostrar a compatibilização das coisas, inclusive no Box 10. Eu cursei disciplinas de detalhamento de ambientes e sobreposição de projeto, deve ter tido 2 horas de aula, ninguém aprende nada com isso. E essa minha amiga, a gente trabalhava exatamente num setor de análise de projetos, os projetos que o Estado contratava naquela época. E ela começou a me ensinar essas coisas. Quando chegava um projeto, um erro, uma cagada grotesca, perdão, ela me chamava na mesa dela, mostrava aquilo ali, dizia o que estava certo, o que estava errado, por que não estava trespassando, por que tinha que trespassar. E, enfim, botava os projetos um em cima da outra. Tá vendo, Elaine? Não tá batendo, tem um pilar em cima, diz não sei o que, tal. Essa viga está passando uma altura, abre a arquitetura. Ela me ensinou coisas fantásticas. Eu jamais teria, ou demoraria, sei lá, décadas errando para aprender 10% daquilo que ela me ensinou. Então, mas existe uma desvantagem no nosso mercado. A gente está num mercado muito competitivo. Não sei se é bem essa palavra, mas é cada um no seu quadrado, sabe? É muito importante que você pare e pense que é questão de network. Não, é questão de se comunicar com as pessoas. Se você está formada já há 2, 3, 5 anos, se tem alguma colega ou um colega do seu dia a dia que você já não fala esse tanto de tempo,
Caça aí nas redes sociais ou o número de WhatsApp e dá um oi, cara. É inadmissível que a gente se perca das pessoas no mercado, pessoas que a gente já conhece, que confiam na gente, e que a gente se perca dessa forma, num mundo com tanta tecnologia, em que se faz uma chamada de vídeo, em que se dá uma aula, assim, numa plataforma gratuita, como eu estou fazendo agora. Não se perca das pessoas, se interesse. Né? A geração, não vou nem falar da geração XYZ, não é sobre isso. Mas nós vivemos hoje numa era da comunicação que as pessoas se comunicam muito pouco. No máximo, uma mensagem no WhatsApp, quando dá. Né? Não seja a rainha da ocupação. Se interesse pelas pessoas. Mas se interessar de forma genuína. Não é porque você quer um favor ou porque você quer que a pessoa faça uma coisa para você. Se interesse porque sim. Né? Eu acompanho um senhor americano, eu não vou falar que ele é coach, mas ele é uma pessoa especializada em comportamento de pessoas. Foi especializado por mais de 60 anos. Ele se foi há alguns anos, está no andar de cima, já virou uma estrela. E ele falava, eu ouvi ele falar mais de uma vez sobre isso nas palestras dele. Eu tenho poucos amigos. Alguns têm inclusive a chave da minha casa e eu da deles. Mas eu tenho poucos amigos, não é porque eu me isolo das pessoas, eu vivo rodeado de pessoas. Mas quando você tem um amigo, você precisa se dedicar àquela pessoa. Você precisa estar presente. Então esteja presente para as pessoas, para o seu cliente, para o seu mercado, para a sua vida profissional. Porque é aí que você constrói a sua trajetória de verdade, estando presente, estando consciente do seu papel, do seu compromisso com você e com o próximo, tá? Falar de ganhar dinheiro é massa, é ótimo. Tá sim, na internet, de gente falando, inclusive, que você vai ficar milionário em 6 meses. Eu vi recente uma garota falando que você poderia. Que eu fiquei perplexa naquele dia, eu juro. Por que você está cobrando tão pouco nos seus projetos? Né? Quando eu cobro para os meus clientes numa área gourmet 15 mil reais pelo menos, né? Cara, não é sobre isso necessariamente. Não é sobre o quanto você vai cobrar, porque na minha região custa uma coisa, na sua custa outra. Em São Paulo custa 5 vezes mais e é pouco, porque o custo de vida lá é diferente. Não é em cifras quanto é. Eu falo em cifras, mas é um parâmetro. O que eu quero de verdade deixar de mensagem para você é que a arquitetura comercial, ela, recapitulando, tá? Isso é uma forma de recapitular para a gente finalizar. Para que você entenda que as estratégias que existem no Box 10, elas não são achismos, não são dicas. Elas são um método que mudaram a minha carreira. Mudaram. Um loop de pelo menos 360 graus em um ano. Pelo menos. E o loop não para, só se você desliga, tá? Você vai parar de competir com 90% dos outros profissionais que estão na mesmice da arquitetura residencial. Não é que a arquitetura residencial não lida com criatividade, claro que sim. Pô, mais criatividade do que se usa para atender 3, 4, 5 casas em uma. Não existe. Eu acho que é o maior nível de entrega de criatividade, está na arquitetura residencial, de verdade. Mas existe uma forma de você construir uma carteira de clientes mais lucrativa, como arquiteta, como uma projetista de interiores, tá? Eu até falei no comecinho lá, chegar a faixa preta na arquitetura comercial. Cara, comenta quero aqui na descrição do vídeo, não é possível. Se você está aqui até agora, comente quero. Porque não tem como você olhar para o mercado, eu fechar essa live te dizendo que o varejo de 80 para ficar 80-20, vamos ficar no Pareto, né? 80% dos clientes da demanda do comercial está no varejo. E você achar que o mercado está estagnado e você achar, se dá o direito de dizer que você não tem clientes, cara, ao seu redor, abre e fecha a loja todo o tempo. Né? Então, bora lá, vamos fazer acontecer. A oportunidade está aqui agora. E vou antecipar para você, a partir de segunda,
Eu vou fazer lives específicas. Segunda, que no caso vai ser dia 22. A partir do dia 22 de setembro, eu vou fazer lives diárias até o dia 2 de outubro, que eu vou realizar um workshop online gratuito. Eu nem sei se no momento que você assistir já vai dar uma olhada na descrição para ver se já está disponível. Um workshop online gratuito onde eu vou mostrar como você pode chegar a um faturamento de R$ 10.000 em 60 dias com o primeiro box de 10. Com um projeto simples, um projeto rápido e um projeto lucrativo. Essa é a proposta, tá? Então, se você percebe que se você necessita ainda de crescer nesse mercado, de crescer como arquiteto, de gerar mais autoridade, principalmente gerar legado, participe do evento. E dê o benefício da dúvida. Venha ver o que é venha assistir ou venha receber o conhecimento que uma colega mais experiente do que você em uma certa área, em uma área específica, tem para compartilhar com você, tá bem? Então eu espero, se já passou da segunda-feira, dia 22, pode procurar aqui no canal, que o vídeo já vai estar disponível online. Vai ter uma sequência de live de aquecimento com conhecimentos prévios que vão te preparar para o workshop do dia 2, tá? Um abraço para você, sucesso e bora viver da arquitetura de forma mais descomplicada e mais lucrativa. Beijo para você, boa noite. Tchau, tchau.